Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigada. Amém. Bom dia! Todo mundo bem? Feliz demais por mais uma vez estarmos juntas aqui, podendo desfrutar de um tempo com a palavra. Já começamos bem, já começamos com confrontação o dia hoje, hein? O dia hoje já começou mais uma vez sendo confrontadas com a palavra aberta, nos instruindo acerca das nossas palavras, de como nós podemos usar a língua para a edificação e sempre dentro desse arco que eu acredito que a gente tem construído nesses dias, de que nós vivemos diante de Deus em tudo. E a nossa vestimenta não é diferente, o nosso discurso não é diferente. E isso tem sido muito especial ver o quanto a palavra ela é suficiente para nos orientar em relação à forma como nós nos comunicamos também. E eu queria, lógico, hoje é o terceiro dia, nós já passamos por outros 2 momentos juntas. A essa altura você já está até desconfiando o que eu vou fazer antes da gente entrar no nosso tema, que é uma revisão, exatamente. Vocês estão demais. Então, o que já teve aqui? Porque, de fato, uma coisa vai mostrando o quanto faz sentido a outra que vem logo na sequência. Então, nessa sequência aqui desses 3 momentos que nós tivemos juntas, nós estivemos no primeiro dia estabelecendo aquilo que eu acredito ser a base de tudo. Tanto com a Janeide nos trazendo a importância de nós crescermos no conhecimento, na graça e no conhecimento de Cristo, como também o quanto isso começa com uma mente que é renovada pelo Evangelho. Entendemos que nós não podemos viver assim, como diz o poeta, deixando a vida nos levar, certo? Mas sim, entendendo que se nós fomos compradas por um preço, nós somos livres não para fazer o que a gente quiser. Nós somos livres para viver em obediência ao Senhor. Afinal, foi para isso que nós fomos criadas. Então, uma mente renovada pelo Evangelho vai nos levar nessa direção. Pensar no que é excelente e digno de louvor, que Filipenses 4:8 nos instrui a fazer, é pensar em Cristo, pensar no Evangelho, pensar na palavra dia após dia. Quando nós preenchemos a mente com Cristo, quando nós deixamos que Cristo e a palavra sejam a lente através da qual eu olho e interpreto todas as coisas, isso precisa culminar em uma vida transformada de forma observável. Isso culmina na prática. Eu faço coisas diferentes porque a minha mente tem sido constantemente renovada. E entendemos também que Paulo, de forma muito consoladora, nos disse que à medida que nós renovamos a nossa mente com Cristo, à medida que nós praticamos aquilo que nós ouvimos na palavra, o Deus da paz estará conosco. Não é ausência de tribulação, não é ausência de dor, não é ausência de sofrimento, mas no meio deles, a presença consoladora do nosso Senhor e Salvador. Ontem nós vimos que a Bíblia tem muito a dizer sobre tudo aquilo que nós precisamos saber para uma vida piedosa. Nós vimos que ela é suficiente para nos tornar piedosas. E entendemos então ontem de forma específica, no nosso segundo momento aqui, que ela tem muito a dizer sobre as nossas roupas, certo? Fomos encorajadas a nos vestir como convém a mulheres que professam adorar o Senhor. Nós não somos livres para falar, eu me visto do jeito que eu quiser. Nós não somos livres para falar, eu não me importo com isso, eu vou fazer o que eu quiser e o que todo mundo faz. Mas convém a mulheres que professam adorar o Senhor se vestir de forma apropriada, decente e comedida. E hoje o que a gente vai fazer é aplicar essa mesma lente, a lente bíblica, a lente que o Evangelho me traz, a lente que uma mente renovada por aquilo que é excelente e digno de louvor, o que ela tem, né, dentro dela, a gente vai aplicar o filtro do Evangelho, pensar Filipenses 4:8 e entender como nós pensamos e vivemos em uma outra área da vida, que é uma área também muito falada entre nós mulheres, que é aquele tal do equilíbrio. O equilíbrio entre as muitas coisas que eu preciso fazer. Muito provavelmente nós temos aqui, por essa quantidade de mulheres, que eu preciso mais uma vez dizer o quanto é lindo de ver,
nós temos aqui muitos cenários diferentes, circunstâncias diferentes, histórias diferentes. Com certeza nós temos aqui mulheres que exercem o seu trabalho exclusivamente no lar. São mulheres donas de casa, mulheres do lar. Temos aquelas mulheres que exercem uma atividade profissional para além do cuidado do lar, dentro de casa também. Mulheres que trabalham em regime de home office. Temos profissionais formais, carteira assinada, concursadas, que precisam sair da sua casa para trabalhar fora, seja quantas horas forem ao longo do dia. Nós temos empreendedoras, temos professoras, estudantes, temos dentro de tudo isso uma variação incrível de possibilidades de trabalho e de atividades. Ao mesmo tempo, temos aqui mulheres solteiras, mulheres separadas, mulheres viúvas, mulheres que estão noivas, que estão namorando, mulheres casadas com filhos, sem filhos, filhos crianças, filhos bebês, filhos adolescentes, uma mistura dessas idades de filhos, filhos que já saíram de casa, filhos que agora trazem os seus próprios filhos para a sua casa, que são as avós, certo? Que sempre dizem que se ter filhos é um banquete, ser avó é a sobremesa. Né? Eu já escutei isso tantas vezes. Então, assim, agora já se foi a minha obrigação, agora é só alegria, se chorou eu devolvo para a mãe e tá tudo bem, né? É isso, eu sei que tem avós por aqui também. E muitas, enfim, as configurações daquilo que nós fazemos são muitas e elas são muito variáveis ao longo da vida também. E provavelmente nessa mistura toda de atividades, nós também temos aqui mulheres sobrecarregadas. Mulheres cansadas, ressentidas, culpadas, sem ter muita noção se estão fazendo exatamente aquilo que é para fazer ou não. Mulheres que vivem os seus dias sem ter certeza se estão dando conta de tudo ou não. E o que significa, afinal de contas, dar conta de tudo? Mulheres que talvez escutem tudo isso e falem, esse é o problema que eu queria ter, mas o meu problema, na verdade, é que eu me sinto invisível. Eu sinto que o que eu faço ninguém vê. Eu sinto que o que eu faço ninguém reconhece. Eu sinto que o que eu faço só é reconhecido quando ele não é feito, mas quando ele é feito, ninguém vê. Quando ele é feito, ninguém dá bola. Mulheres que sentem que falham em tudo. Se essa é a sua situação, nós aqui estamos diante de mulheres que trabalham. Mulheres que foram incumbidas divinamente da missão de trabalhar, de servir, de fazer alguma coisa pelo bem do próximo para a glória de Deus. E quando nós pensamos biblicamente sobre isso, nós aliviamos um fardo que muitas vezes a cultura ou o nosso próprio coração insiste em colocar sobre nós, que faz com que a gente se sinta tantas vezes tão sobrecarregada ou culpada, mas que na verdade Deus nunca teve a intenção de que nós nos sentíssemos assim. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 1. E nos versículos 26 e 27, eu quero lembrá-la de uma coisa importante. A gente está construindo um raciocínio para chegar ainda no meu texto principal, que não é Gênesis 1, mas é Efésios 5. Mas nós vamos falar, antes de tudo, quando a gente pensa em todas as coisas que nós precisamos fazer, a gente precisa entender por que nós fazemos o que nós fazemos. E os versículos 26 e 27 trazem uma resposta muito simples e definitiva em relação a isso. A palavra de Deus diz assim, nos versículos 26 e 27. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Quando eu olho para esses dois versículos, somados ao versículo 28 também, eu vejo que Deus estabelece já na primeira página da Bíblia qual é o nosso propósito, por que nós estamos aqui. Nós fomos criados, homem e mulher, intencionalmente, homem e mulher de propósito, Deus criou, certo? Com o objetivo de sermos sua imagem e semelhança. Então, tudo o que nós fazemos deve comunicar ou deve refletir esse princípio maior de quem nós somos. Nós somos imagem de Deus.
Nós somos imagem e semelhança dele. E no versículo 28, que eu não li ainda, eu vou ler para vocês. Ele diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. De uma maneira bem resumida, o que está acontecendo aqui é que Deus está dando ao homem e mulher aqui a função que eles deveriam ter quando estivessem aqui, né? Depois de criados, Deus dá a eles mandatos, Deus dá a eles funções. E essas funções significam: vocês estão aqui para desenvolver este mundo que eu criei. E você vai desenvolver este mundo, enchendo esse mundo, certo? Populando esse mundo. Mas você também vai fazer isso desenvolvendo a terra. Você também vai fazer isso sendo produtivo. Você também vai fazer isso fazendo toda sorte de atividades que existem, que de alguma forma servem as pessoas e, consequentemente, servem a Deus. Então, nesse sentido, tudo o que nós fazemos, qualquer atividade que nós fazemos, é um reflexo do Criador. Porque as atividades que nós fazemos, que são úteis para as pessoas e glorificam a Deus, elas refletem o que significa ser imagem e semelhança do Criador. Então, não importa qual é a atividade que ocupa a totalidade dos seus dias. Não importa, entre aspas, no ponto que eu estou chegando aqui. O que acontece é, quando nós fazemos qualquer atividade que serve o outro, que desenvolve esse mundo que o Senhor criou, nós estamos servindo o Criador. Então, não existe nessa perspectiva, que é a que a palavra nos apresenta, um trabalho mais importante, mais visível do que o outro. E a nossa cultura, ela vai bastante na direção contrária a isso. A nossa cultura associa trabalho com olerite, associa trabalho com remuneração, associa trabalho digno com o uso maior de capacidades intelectuais, em detrimento, muitas vezes, de atividades manuais, mas nada disso vem da Bíblia, tudo isso vem da cultura. Quando eu olho para a Bíblia, eu entendo que todo trabalho é digno quando ele serve pessoas e glorifica a Deus. Trocar fraldas serve o outro e, consequentemente, glorifica a Deus. Recolher lego do chão 4 vezes por dia serve o outro, sem dúvida nenhuma. Você já pisou em um à noite? Você sabe o quanto você serve o outro quando você recolhe aquelas pecinhas malignas do chão, certo? Que são capazes de provocar uma dor absurda no ser humano. Quando você recolhe aquilo 1 vez, 2 vezes, e dessa forma tem um lar ordenado e seguro de se pisar, você serve pessoas e, consequentemente, glorifica a Deus. E isso é muito libertador, porque isso nos leva a entender que, independente da sua atividade, minha irmã, você trabalha, dona de casa trabalha, toda mulher trabalha. Tem um livro sobre isso. Tem um livro sobre isso, né? Toda mulher trabalha. E essa é uma perspectiva libertadora. Quem cuida dos pais enfermos trabalha. Quem empreende trabalha. Quem cuida dos seus filhos em casa trabalha. Quem abriu mão de uma carreira profissional reconhecida para XYZ, complete como for, trabalha. E se esse trabalho serve pessoas e glorifica o Senhor, ele é um trabalho digno. E ele traz honra e glória ao Senhor. Isso nos liberta para trabalhar de uma forma ou para exercer as nossas atividades com liberdade. E seria muito bom se a gente conseguisse fazer isso de forma perfeita. Mas a gente sabe que a gente não consegue porque a queda, quando o pecado entra no mundo, ele corrompe a nossa relação com todas as coisas. E com o uso do nosso tempo e com a nossa visão sobre trabalho, não foi diferente. A queda corrompe o trabalho de tal forma que hoje muitos de nós trabalhamos com peso. Trabalhamos de forma sobrecarregada. Trabalhamos num ambiente insalubre de tão competitivo. Trabalhamos com pessoas que querem puxar o nosso tapete o tempo todo. Trabalhamos com pessoas ou para pessoas que sequer veem o que a gente faz. Como eu disse logo no começo, só vem quando não é feito. E aí vem para criticar você.
daquilo que não foi feito. Sendo que enquanto você faz, ninguém fala nada. Certo? Esse é o ambiente em que muitas vezes nós trabalhamos. Isso nos leva à exaustão, isso nos leva à comparação. Isso me leva, muitas vezes, a olhar para a vida da outra e pensar, a vida dela deve ser mais fácil. E eu vou contar um segredo para você. Aquela pessoa que você olha, muitas vezes está pensando a vida dela é mais fácil, talvez já tenha olhado para a sua e pensado a vida dela é mais fácil. É o famoso quem está dentro quer sair, quem está fora quer entrar. Quando o assunto é formas de trabalho, muitas vezes a gente tende a olhar para o lado buscando validação, buscando comparação, buscando tantas outras coisas, sendo que a Bíblia, quando eu renovo a minha mente pela palavra, eu entendo que eu não preciso olhar para os lados, eu preciso olhar para o alto e entender para quem eu trabalho. Eu trabalho para os outros, mas os outros não são o meu fim maior. Eu trabalho para Deus quando eu sirvo os outros. E isso me liberta para olhar para o meu tempo e para as coisas que eu preciso fazer de forma diferente. Quando a queda corrompe tudo, e corrompe também a nossa capacidade de adorar como convém, a gente deixa de adorar o Criador e começa a adorar a criatura. E muitas vezes nós vamos adorar as nossas atividades, colocando-as no centro e fazendo delas o nosso objeto ou o nosso alvo para sermos validadas, para sermos visíveis. Adoramos então as nossas atividades e aí a gente quer fazer tudo. Aí a gente acredita naquela imagem que vira e mexe, ou no dia 8 de março, ou perto de maio ali no Dia das Mães, e invade a internet, que é aquela mulher polvo. Já viram a imagem da mulher polvo? Em um braço ela está com uma panela, na outra ela está com um computador, na outra ela está com a chave do carro, na outra ela está com o bebê, na outra ela está com o esmalte. E aí a gente olha aquilo e fala, uau, que legal, essa mulher é nota 10. Mas no fundo, dificilmente a gente se reconhece naquela mulher. Ou se a gente se reconhece, a gente fala assim, puxa, eu queria tirar uns tentáculos aí, trabalhar com algumas coisas a menos. Porque é exaustivo quando nós depositamos no quanto e no que nós fazemos o nosso senso de valor e de propósito. E graças a Deus, nós não estamos presas a viver dessa forma, a viver nessa competitividade em buscar naquilo que nós fazemos ou no quanto nós fazemos o nosso valor. Por quê? Porque já veio alguém que fez tudo aquilo que nós deveríamos fazer e não fomos capazes de fazer. E é a obra dele, não a nossa, que nos torna aceitáveis diante de Deus. Então não importa o quanto você faça, não importa o número de tentáculos que você acredita que você precisa ter para dar conta de tudo. Cristo já deu conta por mim e por você. Essa é a mensagem que nos traz esperança. Ele faz tudo por nós de tal forma que é a obra dele, não a nossa, em que está o nosso valor. Eu e você não precisamos fazer tudo porque ele já fez. Você não precisa fazer nada para ser notada, porque Deus já te viu por meio de Cristo Jesus. Você não precisa fazer de tudo para ser vista, porque Deus te vê por meio da obra de Cristo e não da sua. Você é livre então, minha irmã, para fazer o que você foi criada para fazer. Ser representante de Deus, viver diante de Deus em todas as suas atividades e fazê-las todas sempre com esse olhar. Mais uma vez, a gente olha o quanto é real, que quando eu aplico o filtro do Evangelho sobre qualquer área da vida, isso muda tudo. Olhar para o nosso trabalho, para o nosso tempo, para as nossas atividades nessa perspectiva, deve mudar a forma como nós fazemos as coisas, o que nós escolhemos fazer e também como nós administramos o nosso tempo. Não é sobre dar conta de tudo. É sobre viver ordenadamente diante de Deus. Guardem isso. Guardem isso. Mas dentro dessa perspectiva agora, então pensa comigo. Você já parou para pensar em quantas atividades você está envolvida hoje? Faça o teste. Primeiro pense muito rapidamente aí, a gente não vai ter tempo para se alongar nisso, mas você pode até seguir esse exercício em casa. Pense mentalmente, pensar é mentalmente, claro, mas pense primeiro em quem são as pessoas que estão envolvidas hoje na sua vida. Quem são as pessoas que fazem parte da sua vida hoje?
Provavelmente várias pessoas apareceram aí na sua cabeça. Agora, dentro nesse universo de pessoas que você pensou, pense que para cada uma delas, você exerce um papel diferente, certo? Ou pelo menos um papel diferente, certo? E aí, a lista começa a se expandir, certo? Porque talvez você já tenha pensado, puxa, então eu sou estudante, eu sou professora de escola dominical, eu sou filha, eu sou prima, eu sou irmã, eu sou cunhada, eu sou profissional, eu sou papapá, papapá, papapá. E aí você vai contando quantas funções ou quantos papéis diferentes você tem. Se você fizer esse exercício à risca, você vai perceber uma coisa, são muitos. Não são? São muitos. Agora, se eu te perguntasse como você tem organizado o seu tempo para exercer cada um desses papéis, onde você diria que você está falhando mais? Onde você acha que, quando bate essa tristeza de que talvez você não esteja dando conta de tudo, onde você acha que você está falhando mais? E talvez a sua pergunta seja, na verdade, assim, todas. Eu já senti que eu estou falhando em todas as áreas ao mesmo tempo. E talvez esse seja o seu sentimento hoje também. Pensar sobre equilíbrio ou pensar sobre como gerir ou lidar bem com os nossos dias, inevitavelmente, vai nos levar a um lugar em que a gente precisa olhar para todas essas pessoas que estão na nossa vida, para todos esses papéis que nós desenvolvemos e pensar quais são as prioridades. Não tem como falar de equilíbrio biblicamente, não tem como falar de uso sábio do tempo sem falar de prioridades. O Salmo 90, versículo 12, o Moisés, que é quem escreve esse salmo, diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Ensina-nos a entender que os nossos dias são limitados, para que eu entenda o que realmente tem valor e viva a minha vida dedicada para isso. E uma vez eu ouvi uma frase de um autor secular que mexeu muito comigo, e a partir dessa frase, de fato, debaixo de uma lente bíblica, isso acabou ocasionando uma série de mudanças na minha vida. Esse autor dizia o seguinte: se você não estabelecer as prioridades da sua vida, outra pessoa vai fazer isso por você. Se você não estabelecer o que é prioridade, alguém vai fazer isso por você. Você concorda com essa frase? Porque essa frase me definiu por muito tempo. Eu tinha a resposta gospel de quais são as minhas prioridades, mas eu não estava colocando isso em prática. Então, outras pessoas definiam qual deveria ser o uso do meu tempo. As pessoas atropelavam os meus dias com as suas demandas, e por não ter clareza das minhas prioridades, eu fui, durante muito tempo, indo atrás delas. E ainda preciso me cuidar para que isso não aconteça. E prioridade, gente, o que é prioridade? É um daqueles termos que a gente conhece intelectualmente, mas que às vezes a definição é um negócio que fica meio truncado. Mas uma definição de dicionário de prioridade, ela é aquilo que vem em primeiro lugar. Tão óbvio quanto isso. Prioridade é aquilo que tem primazia no tempo e na ordem. E quando o assunto é prioridade, a gente acostumou com uma lista muito correta que ensinaram pra gente. Que as nossas prioridades são Deus, aí se você é casado, marido, os filhos, trabalho, igreja, lazer. Eu acredito que a maioria de vocês, a maioria de nós é familiarizada com essa lista. E ela não é uma lista errada em si mesmo. Mas você deve concordar comigo que ela não é muito útil no meu dia a dia. Porque o meu risco é engessar essa lista e, ao invés de fazer escolhas sábias no uso do meu tempo, eu faço escolhas que às vezes não são muito lógicas. Ou eu tenho a tendência de achar que uma escolha muito lógica é a certa por causa dessa lista, e isso me dá culpa quando eu preciso tomar decisões muito práticas no meu dia a dia. Um exemplo. Deus é minha prioridade número 1. E a prioridade número 2 é o marido. E a prioridade número 3 são os meus filhos. Mas o meu filho recém-nascido acorda justamente na hora em que eu sento para jantar com o meu marido e ouvir sobre o dia de trabalho dele. E aí?
Eu acudo o recém-nascido ou eu falo, não, ele vai ficar lá chorando porque agora eu vou ter aqui meus 1h30 de tempo de qualidade com meu marido. Ou o recém-nascido acorda na hora do seu devocional. Ou melhor, o recém-nascido não dorme na hora do seu devocional. Acho que é mais realista, né? E aí? O que a gente faz? Você percebe como às vezes esse modelo que a gente se acostumou, na hora que a gente precisa viver a vida real, ele às vezes até nos aprisiona na culpa? Eu estou cuidando dele, mas eu devia estar aqui, eu estou acudindo o choro, mas eu devia estar lá. E aí? Um modelo assim, talvez nos ingesse justamente porque ele insiste em colocar gavetinhas diferentes na nossa vida, sendo que uma delas é a espiritual e as outras estão no mesmo patamar em caixinhas diferentes. Mas quando eu entendo que Deus não é um item da lista, nem sequer o primeiro, mas Ele é a base dela toda, Ele está presente em absolutamente tudo, as coisas começam a mudar. Quando Deus vira mais uma área da vida, tudo desequilibra. Eu preciso entender que, biblicamente, se eu sou chamada a viver toda a minha vida diante de Deus, Ele é a base de todas as coisas. Sem Ele, nada vai. Sem Ele nada vai. Se eu sou chamada a viver a vida diante dEle, Ele tem que ser a nossa prioridade máxima de tal forma que ela permeia tudo que eu faço. Eu cuido do meu recém-nascido diante de Deus. Eu cuido do meu marido diante de Deus. Eu sirvo diante de Deus. Agora, como que eu vou servir diante de Deus se eu não estou alimentando a minha mente com a palavra? Certo? Então sim, a palavra tem o seu lugar. Mas é assim que eu coloco Deus como prioridade máxima na minha vida. Viver diante de Deus me ajuda a amar o meu marido, a cuidar da minha casa, a cuidar dos meus filhos, a exercer o meu trabalho profissional, a exercer o meu trabalho na igreja, a fazer todas essas coisas com sabedoria. E administrar essa tensão que eu vi vocês reconhecendo que existe no dia a dia entre essas áreas com tanta frequência. Viver diante de Deus nos trará sabedoria para fazer escolhas quando as prioridades que eu tenho se colidem. Sim, a tensão existe. E Deus nos pede discernimento para fazer um bom uso do nosso tempo. Abre comigo lá em Efésios, capítulo 5. Já falamos do Salmo 90:12, em que nós somos instruídas a ter sabedoria, reconhecendo que somos limitadas, para que dessa forma a gente use bem o nosso tempo. E em Efésios, de forma muito semelhante... Peraí, que eu perdi Efésios na Bíblia aqui, mas ele apareceu de novo. De forma muito semelhante, a gente vai ver em Efésios que a gente precisa ter sabedoria para usar o nosso tempo. Paulo nos instrui dessa forma. Veja os versículos de 15 a 21. Ele diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente ao Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. O que está acontecendo aqui em Efésios é que Paulo está falando com uma igreja que, por mais que conhecesse e tivesse recebido a doutrina e o evangelho, insistia em viver como se não tivesse ainda recebido. Paulo escreve essa carta, então, para lembrá-los daquilo que eles receberam, lembrá-los de que o evangelho é uma dádiva, que é por meio da graça, é fé, certo? Não é obras para que ninguém se glorie. Ele explica isso em Efésios, e depois que ele dá essa revisão de doutrina para esse povo, ele começa a explicar como eles deveriam então viver de forma coerente. E aí uma das coisas que ele fala é viver de forma coerente é aproveitar ao máximo cada oportunidade. É fazer um bom uso do seu tempo. É remir o tempo, porque os dias são maus. Nós não temos tempo a perder. Se nós somos chamadas a viver para a glória de Deus, nós devemos usar cada oportunidade para isso. E isso vai exigir de nós sabedoria. E ele vai continuar dizendo, não se embriaguem com vinho, onde há dissolução, mas deixem-se encher do Espírito Santo.
E parece uma mudança de assunto, mas o assunto aqui não é vinho. Ele está mostrando o seguinte, da mesma forma que as pessoas se enchem do vinho a ponto de se embriagar e, consequentemente, fazer escolhas tolas, ao invés de você se encher com vinho, que só vai te tornar mais insensato, encha-se do Espírito Santo, porque é Ele que vai te dar sabedoria para remir o tempo, porque os dias são maus. E como que eu me encho do Espírito Santo? Ele mesmo diz, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças continuamente a Deus Pai, por todas as coisas em nome do nosso Senhor e sujeitando-nos uns aos outros em Cristo. Como que a gente se enche do Espírito Santo? Fazendo com que a palavra preencha o nosso coração. Falando sobre ela. Eu não falo sobre aquilo que eu não conheço. Então, quando ele fala falando salmos e hinos espirituais, ele está remetendo. Você não fala do que você não conhece. Então, você precisa estar cheio da palavra. E tudo isso, eu me encher da palavra, dar graças continuamente a Deus e tudo mais, ele também volta para o aspecto prático, sujeitem-se uns aos outros em Cristo. Eu vou viver servindo pessoas. Alguém que é cheio do Espírito Santo usa o seu tempo para servir pessoas, mesmo quando ninguém nota, porque Deus te vê. Mesmo quando a gente não recebe aplauso pelo que a gente faz, porque Ele já nos aceitou e já nos recebeu e já nos ama completamente por causa da obra de Jesus. Então, remir o tempo nesses dias maus vai requerer ou exigir de nós sabedoria para reconhecer que essa tensão entre essas diferentes coisas boas muitas vezes, que nós precisamos fazer ou que empurram para nós para a gente fazer, a gente vai precisar administrar essa tensão. Então, livre-se da ideia de que só você luta com esses conflitos, certo? Eu tenho um professor uma vez falou para mim, problema a gente resolve, tensão a gente administra. E quando eu reconheço que existe sim essa tensão entre cuidado da casa, cuidado do trabalho, a família, o marido, a igreja, quando eu reconheço essa tensão, eu vou atrás de sabedoria para administrar. E aí, para isso, existem alguns pilares. O primeiro deles eu já falei, mas eu vou repetir porque é o principal. Deus é a nossa prioridade máxima. Eliminem, minhas irmãs, as gavetinhas. Eliminem a minha vida espiritual é uma coisa, a profissional é outra, a emocional é outra, a social é outra. Deus é o Senhor sobre todas as áreas da sua vida. Tudo o que você faz é espiritual. Por isso, você precisa constantemente preencher a sua mente com sabedoria e com a palavra do Senhor. Porque é ela que vai te orientar a discernir o que é importante em que momento da vida e como você vai discernir, como o próprio texto fala, qual é a vontade do Senhor. E talvez você esteja pensando, tudo isso faz sentido, mas agora você chegou no ponto que eu quero. Naná, qual é a vontade do Senhor? A vontade do Senhor para nós, minha irmã, é a nossa santificação. Aí você fala, não, mas isso eu já sei. Agora eu quero saber se a vontade do Senhor é que eu faça a faculdade X, Y ou Z. Isso é o que a gente mais quer saber. Eu quero saber se a vontade do Senhor é que eu abandone o meu trabalho X em detrimento do trabalho Z. A gente se preocupa com a vontade de Deus nesses sentidos. E a gente muitas vezes deposita muito mais ênfase e importância em saber dessas questões do que se preocupar com a santificação. Mas é lá em Deuteronômio, deixa eu ver, acho que é Deuteronômio 29, agora que eu lembrei dele. Deixa eu ver se é ele mesmo que está aqui. Aqui, Deuteronômio 29 fala o seguinte: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. A gente gasta muito tempo querendo saber aquilo que só pertence ao Senhor. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. E se você conhece o Senhor que você tem, você sabe que você pode confiar e descansar nele. Então, para aquilo que você não tem controle, para aquilo que você não sabe, diante do futuro, diante das decisões que você tem que tomar, elas estão diante do Senhor, entregue isso para ela. Mas as reveladas, pertencem a nós, para que seguindo ela, nós tenhamos sabedoria para viver a nossa vida.
Então vamos voltar o nosso olhar para querer saber muito mais sobre aquilo que está na palavra do que sobre aquilo que Deus soberanamente tem para a nossa vida, porque Ele vai adiante, Ele está no controle. E em relação a essas decisões que a gente às vezes chama, né, decisões que não são decisões morais, ou seja, eu não estou diante de uma decisão de eu vou pecar ou eu não vou. Se a minha grande dúvida para fazer a vontade de Deus ou para ter o equilíbrio é se eu faço faculdade de arquitetura ou farmácia, por exemplo. Você não vai pecar se você for para uma ou para outra, certo? Então, diante dessas coisas, diante desse tipo de decisão, e seriam muitas outras, talvez as coisas que mais te assolam são dilemas que você quer um sinal, uma resposta, um neon na janela do seu quarto para você saber o que fazer, quando na verdade Deus te dá a liberdade de escolher diante de uma premissa que também me ajudou muito a pensar muita coisa da minha vida, que é a seguinte: Deus se importa mais com o coração de quem decide do que com a decisão em si. Você concorda com isso? Porque isso tira um piano das suas costas, mas também te chama muito a responsabilidade. Às vezes a gente fica pirada tentando decidir alguma coisa e a gente escuta que, não, a coisa certa que você tem que fazer é, sei lá, largar o seu trabalho. E aí você vai e larga o seu trabalho, mas você larga o seu trabalho com um coração ruim, pesado, frustrado, descontente, murmurador, que só reclama. E aí você acredita que não, mas eu tomei a decisão certa. Deus está mais preocupado com o seu coração. Deus está mais preocupado em trabalhar o meu e o seu coração diante das decisões que nós precisamos tomar, dessa natureza que não envolvem questões morais, do que com a decisão em si. Então olhe sempre para as suas motivações. Por que você quer fazer tudo o que você está fazendo hoje que não te traz esse equilíbrio que você busca? Por que você quer tanto dizer sim para tanta coisa? Por que você não quer de jeito nenhum largar o seu trabalho? Por que você quer a todo custo largar o seu trabalho? Qual é a motivação do seu coração? Peça a Deus sabedoria, discernimento, para que você possa eliminar o peso de que existe um caminho apenas, e se eu sair desse eu vou estar, sei lá, no plano B da vontade de Deus. Não existe plano B, o nosso plano é o plano B, o plano A é o plano do Senhor, que Ele já determinou, e Ele vai nos levar para lá, porque Ele é bom, soberano e está no controle de todos os nossos dias. Agora, diante dessas decisões, então, elimine esse peso e procure sondar o seu coração. Por que você quer fazer isso que você quer fazer? Isso nos remete à ideia também de produtividade sobre a qual a gente precisa falar. A gente caiu no engano cultural de acreditar que produtividade é fazer mais. Produtividade é fazer tudo. Produtividade é a mulher polvo. Se você não está com todos aqueles tentáculos em andamento ao mesmo tempo, você não está na sua melhor versão. Isso é mentira. Produtividade não tem a ver com o quanto você faz, mas como e para quem você faz. E diante de algumas encruzilhadas de tensões que a gente precisa administrar, uma pergunta que também me ajuda muito é a seguinte: qual é o melhor uso do meu tempo agora? Diante de uma tensão, um conflito entre um filho doente e uma reunião que eu preciso acudir, diante de escolhas que eu preciso tomar, que exigem de mim uma resposta rápida, pense nisso, anote essa pergunta, coloca ela na geladeira, do mural, onde for. Qual é o melhor uso do meu tempo agora? Entenda, minha irmã, o quanto essa pergunta nos livra de legalismos, de moralismos. Às vezes, o melhor uso do nosso tempo é tirar uma soneca. Eu achei que eu ia ouvir um amém agora. Não é verdade? Às vezes, o melhor uso do nosso tempo é descansar. Descansar para que Deus nos renove para voltar a fazer as nossas atividades. O trabalho enquanto eles dormem é uma mentira, você só vai acordar mais cansada. Deus nos criou, quer dizer, você não vai dormir, né? Então você só vai ficar mais cansada. Certo? Deus nos criou com as mesmas 24 horas, todas nós temos essas 24 horas, e Deus ainda fez o seguinte: dentro dessas 24, 8, Ele falou, elas têm que estar dormindo. E a gente negligencia o sono.
A gente negligencia o sono e isso vai drenando a nossa capacidade de fazer cada vez mais as coisas. Tudo em prol de um equilíbrio de demandas que Deus nunca nos chamou a fazer. Então lembrem-se disso. Qual é o melhor uso do nosso tempo? Caminhando para o fim, dentro dessa perspectiva, qual é o melhor uso do meu tempo agora? Lembre-se que essa frase, ela termina com agora. Porque nem toda estação é igual. Nem toda estação da vida é igual. E nós vamos precisar de ajustes em momentos diferentes para fazer aquilo que Deus nos chama a fazer. Uma mulher de 35 anos provavelmente não tem as mesmas demandas de alguém de 15 ou de 55. A mãe de um bebê não vive igual a mãe de adolescente. Quem cuida dos pais idosos não vive igual uma recém-casada, a não ser que as circunstâncias se cruzem. Equilíbrio bíblico, então, ele não tem a ver com simetria. Ele fala muito mais sobre eu discernir em qual estação da vida eu estou. Qual estação da vida? Senhor, me ajuda a aproveitar o máximo de cada oportunidade nessa estação da vida. Hoje, o que eu tenho nas minhas mãos, aquilo que o Senhor colocou na minha vida hoje, eu não posso esperar o mesmo tipo de vida que eu tinha 5 anos atrás, se hoje eu estou com 3 filhos a mais, um emprego sem ajuda em casa. As coisas precisam se reequilibrar. E elas precisam se reequilibrar sem culpa, sem frustração, pensando que aquele que sustenta o universo com as mãos não te colocou em nenhuma situação ou circunstância em que glorificá-lo não seja uma opção. Então ele vai ajudar você. Ele vai ajudá-la e vai te dar discernimento para fazer as coisas. Muitas vezes o discernimento vem de uma outra palavrinha importante, que é simplificar. Naná, como que a gente conquista o equilíbrio, mesmo diante de todas essas ajustes que eu já fiz, ainda é muita coisa? Pode ser que seja. Simplifique, minha irmã. Simplificar não é sinal de fracasso. Às vezes, algumas coisas vão precisar sair da nossa agenda. A gente vai precisar delegar. A gente vai precisar dizer não. Não é espiritual da nossa parte abraçar mais do que Deus mandou a gente carregar. Não é espiritual da nossa parte abraçar tudo. Isso é muito libertador. Lembre-se disso. Deus nos dá exatamente o tempo que nós precisamos para fazer tudo aquilo que Ele quer que a gente faça. Que nem sempre é a mesma coisa de tudo que eu quero fazer. Deus me dá exatamente o tempo que eu preciso para fazer tudo o que Ele quer que a gente faça. Tudo aquilo que Ele quer que eu faça. E uma outra coisa, um outro princípio importante também. Muito desse nosso não dou conta, estou sempre correndo atrás do prejuízo e tal, é porque a gente não respeita a ordem divina de trabalhar diligentemente e depois descansar. E muitas vezes a gente come o nosso dia de descanso porque a gente fala, não, mas eu não dei conta das demandas da semana, então eu tenho que trabalhar no final de semana, então eu tenho que fazer isso no final de semana, eu tenho que fazer, e eu não descanso. Mas Deus nos deu essa ordem, e se Ele deu essa ordem de trabalhar diligentemente e descansar, é porque isso é possível. Se não tem sido, a gente precisa parar e refletir em duas coisas. Ou tem coisa demais na minha vida. E eu preciso de discernimento, humildade e coragem para dizer não para coisas boas muitas vezes, mas que não são para agora, porque não está cabendo. Esse é um caminho. E o outro é, talvez eu não esteja trabalhando diligentemente nos dias que eu deveria trabalhar. E aí sabe quem responde bem isso pra gente? O tempo de uso do nosso celular. Às vezes a gente fala que não cabe, mas a gente está com o dedinho nervoso. No feed, para lá e para cá. Por último, minhas queridas, pedir ajuda não é incompetência. Pedir ajuda é humildade. Muitas mulheres querem viver de uma forma que Deus nunca entendeu que elas vivessem. E tentam viver de forma onipotente, insubstituível. E nós não trabalhamos dessa forma. A gente não devia nem tentar trabalhar assim. Então peça ajuda. Peça ajuda. Se você tem trabalhado diligentemente, fazendo as coisas ainda assim, Deus nos chama a uma vida ocupada. Mas
simplificar, depender do Senhor e humildemente pedir ajuda é sinal de maturidade. Quando o filho adoece, o casamento estremece, o ministério decepciona, não sai correndo para reorganizar a agenda. Lembre-se que você vive diante de Deus e permita que Ele molde a sua mente. Não é sobre dar conta de tudo, sobre fazer tudo, sobre ser perfeita. É sobre viver ordenadamente diante de Deus. Renove a sua mente com essa verdade. Preencha a sua mente com a verdade de que o seu tempo pertence ao Senhor. E não viva como insensata, mas como sábia, remindo o tempo, porque os dias são maus. Amém?